Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Estou feliz por estar aqui com você. Vamos orar juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que assiste esse vídeo estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, primeiro, que perdoe as nossas falhas, as nossas negligências, perdoa os nossos pecados, meu Deus, para que nós possamos chegar diante de Ti santos e usando o nome poderoso de Jesus. E assim o Senhor poderá nos ouvir todas as vezes que, com essa ousadia de filhos, entrarmos com reverência na presença do Senhor. Muito obrigado e sabemos que o Senhor irá solucionar todos os nossos problemas, porque o Senhor é o nosso bom Deus. Assim oramos e assim cremos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua família. Vamos meditar na palavra de Deus. E o título da mensagem de hoje é uma pergunta que todos nós fazemos. Claro que fazemos. O título é: Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Às vezes perguntamos isso e buscamos de Deus uma resposta. Vamos ler Gênesis capítulo 29, versículo 34 e 35. Você não irá entender, talvez, agora o que lemos, mas eu vou explicar e você irá entender. E quando você fizer essa pergunta, por que eu, Senhor? Você terá a resposta para ela. Bom, versículo 34 de Gênesis capítulo 29 diz assim: Outra vez ela, esse ela é Lia, a esposa de Jacó. Outra vez ela concebeu e declarou: Desta vez meu marido vai ficar atado a mim, ou ao meu lado, ou juntinho a mim, porque eu lhe dei a ele, ou eu dei a ele 3 filhos. E ela o nomeou Levi, colocou o nome no filho de Levi. O versículo 35 diz assim: E ela outra vez deu à luz a outro filho e declarou: Desta vez eu louvarei ao Senhor Deus. E ela o nomeou Judá. Que lindo, né? Que linda história. Você vai perceber 2 detalhes diferentes aí. E aí eu volto ao título da mensagem: Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Quando nós buscamos entender o plano de Deus, nós precisamos entender também, né, que confiar nele, confiar em Deus é o melhor que temos a fazer. Precisamos acreditar em Deus, precisamos depositar nele a nossa confiança. E esta pergunta sempre estará nas nossas mentes, seja para coisas boas ou coisas ruins, sempre perguntamos: por que eu, Senhor? Quando as coisas boas acontecem e conosco e nós não entendemos por que nós recebemos tanta benevolência de Deus e outras pessoas parecem que não, aí perguntamos: por que eu, Senhor? Porque eu sou beneficiado. Mas quando as coisas ruins acontecem conosco e nós vemos as pessoas em boa, né, de boa situação, sendo abençoadas e nós não, aí também fazemos a mesma pergunta: por que eu, Senhor? Né? Neste caso aí, precisamos entender, para entender o plano de Deus, precisamos entender também de culturas. Né? Quando você vê uma cultura sendo abençoada e essa cultura diverge da nossa cultura, nós fazemos essa pergunta: por que está acontecendo com aquela cultura tão diferente? Né? Às vezes olhamos para os africanos e vemos africanos dançando, pulando, com total alegria, e nós não entendemos por que tão pobres, sendo tão felizes diante de Deus, e perguntamos: por que não nós, Senhor? Então essas perguntas sempre nos acompanham, né? Porque uma raça tão pobre, uma raça, né, sofrida, perseguida, humilhada, é tão feliz e dança na presença do Senhor. Se entendermos as culturas, entenderemos o plano eterno de Deus para cada cultura, para cada nação. Aqui está o caso da vida de Jacó. Jacó era uma pessoa que eu disse antes que eu não tinha uma ideia verdadeira de quem era Jacó, porque os pastores que eu vi pregando me ensinaram outra coisa, falaram outra coisa de Jacó. Mas agora eu começo a entender muito bem, né, depois de muitos estudos, o porquê de Jacó. O porquê Deus escolheu Jacó, porque Jacó era o que era, e agora ele está ali
na casa de Labão, no povo do Oriente, um costume diferente, um lugar politeísta cheio de deuses, né? Cheio de ídolos, e Jacó vai para lá. E Jacó, então, tenta, né, como eu disse em estudo passado, né, casar-se com Raquel, ter Raquel, batalhar por ela, mas não veio Raquel primeira, veio Lia por causa da cultura daquele lugar. Para você entender melhor, Lia veio porque ela foi rejeitada, porque ela não achou nenhum homem para se casar com ela. Então, ela não podia ficar para titia, como diz no Brasil. Ela não podia ficar o resto da vida só. E Labão, segundo a cultura da terra, providenciou um meio para que Lia não fosse o resto da vida infeliz. A rejeitada não se sentisse reprovada, abandonada. O pai, então, se sente o salvador da cultura, o salvador do seu lar, e entrega Lia a Jacó. E Lia podia ter perguntado: por que eu, Senhor? Por que eu sou rejeitado? Por que ninguém quis se casar comigo? Por que eu estou sendo vendida? Mais tarde você vai ver Lia e Raquel também dizendo isso, que elas foram vendidas, né? Foram, entre aspas, como escravas, como prova de pagamento. E, de repente, Lia então pudesse perguntar: por que eu, Senhor? Ah, se Deus pudesse responder imediatamente a Lia, ele responderia: você não vai entender agora, mas no decorrer da história, o mundo inteiro, o universo inteiro entenderá porque você, Lia, porque você está nos meus planos, porque ninguém pode frustrar os meus planos. Deus é autor da história. E de repente Lia então teve 2 filhos, mas continuava se sentindo abandonada, porque Jacó amava Raquel. E Lia então todavia perguntava ao Senhor: por que eu, Senhor, já dei a ele 2 filhos e até então sou abandonada, sou rejeitada, não sou amada, mesmo tendo dado a ele filhos? E então ela dá o 3º filho a Jacó, e é o que lemos, e ela então diz: agora sim, 2 não foi o suficiente, mas eu dou a ele o 3º filho, e este 3º filho vai fazer com que ele fique atado a mim, ele fique preso a mim, ele seja mais marido meu agora do que é de Raquel. Eu agora vou trazer o meu marido para junto de mim e ele não me abandonará. Ele não ficará mais com ela do que comigo, porque eu tenho 3 razões para ele estar ao meu lado. E agora ele vai me amar. E ela coloca o nome, então, a esse filho de Levi. Ah, Levi é o autor, o pai da tribo de Levi. De Levi vieram os sacerdotes de Israel. De Levi vieram os profetas, os abençoadores de Israel. E eles esperavam que o Messias viesse da tribo de Levi, de sacerdotes. Tem que ser de Levi para seguir a origem de Arão, para seguir, né, a bênção de Arão, do sacerdote de Arão, da linha sacerdotal de Arão, precisa ser dali, porque nós temos sacerdotes da tribo de Levi. Então, o 3º filho, que se chamou Levi, é o pai de todos os sacerdotes de Israel. Mas a Bíblia diz que ela tem um 4º filho. E este 4º filho, ela muda a declaração. Ela não declara mais: o meu marido vai ficar comigo. Ela não cita mais o marido. E no 4º filho, ela faz a declaração e diz: agora eu louvarei ao Senhor Deus. Agora eu rendo todo o meu louvor ao Senhor Deus. Ele é a minha alegria. Ele é a razão de eu ter esse filho, a razão de eu existir. Eu louvarei a este Deus por ter o meu 4º filho. E a Bíblia diz que ela colocou o nome nele de Judá. Que maravilha Lia ter entendido isso e colocado o nome no filho, no 4º filho de Judá. Foi uma bênção ter nomeado Levi de Levi, porque os sacerdotes foram abençoadores, porque o povo precisava e precisa de sacerdotes abençoadores, né?
E ali então de Judá vem o Salvador do mundo. Eu quero lembrar a você que quando José, mais tarde você vai ver que ele é jogado num poço para morrer. O próprio Judá, irmão de José, diz aos irmãos: o que lucro teremos na morte dele? Não vamos fazer isso, vamos tirá-lo de lá e vamos vendê-lo aos ismaelitas. E então nosso irmão continuará vivo. Este Judá, irmão de José, foi o salvador de José. Já estava significando que dele, da tribo dele também, viria o Salvador do mundo. Jesus quebraria exatamente este elo de que tinha que vir de Levi. E Jesus quebra o costume da história e vem da tribo de Judá para mudar as nações. Mas por que eu, Senhor? Eu volto ao título dessa mensagem e devia ser a pergunta de Lia e deve ser a tua pergunta hoje. Eu quero lembrar a você que me assiste que Deus não está preso a uma história criada por homens. Deus não está preso à cultura. A cultura ali, Labão seguiu, que era de entregar a filha mais velha para que ela não se sentisse abandonada. Mas Deus entra nesta cultura e traz então a linha sacerdotal e traz o Salvador do mundo, do terceiro e do quarto filho de Lia. Então Lia estava já escrita na história de Deus. E quando Lia perguntasse: por que eu, Senhor? E Deus poderia dizer para ela, e Deus está dizendo para você: Lia, eu mudo a história. Lia, a história do homem não precisa exatamente ser a minha história. Eu entro na cultura e na história humana para colocar a minha eternidade nela, para colocar o meu querer nela, para colocar o meu favor nela. E eu decidi, Lia, de você trazer a linha sacerdotal e de você trazer o Salvador do mundo. Então, quando você olha na linha de Ruth, de Maria, né, de outras mulheres do passado, você às vezes não percebeu, o teu pregador ainda não pregou que Lia faz parte da história de Jesus, que Lia, quando ela tem Judá, ela diz: eu louvarei ao Senhor Deus. Então vamos passar, pregadores, a colocar agora Lia na nossa história, porque é ela que deu a Jacó, a Judá, aquele provedor da tribo de Judá, aquele patriarca da tribo de Judá, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que quebrou a linha sacerdotal, porque ele é o sumo sacerdote eterno. E a Bíblia diz que ele não é da linha de Levi, ele é da linha de Melquisedeque. Então, você e eu precisamos entender que devemos buscar de Deus as respostas, sim, mas que a história por si mesmo responde e respondeu a Lia e responde a nós de que essa promessa que Deus fez a Jacó através da tua descendência, as nações buscarão ser abençoadas. E hoje nós vemos esta resposta de Deus para Jacó. Jacó, hoje o Salvador do mundo é da tribo de Judá, da geração de Lia, daquela mulher que foi te dada de maneira forçada, mas fazia parte da eternidade de Deus, que Lia entrasse na história, que Lia gerasse desse através de Jacó, Judá para o mundo, para que nós entendêssemos que na Bíblia tem resposta para tudo, que Deus usa as culturas, que nós não podemos deixar que outras culturas adulterem a nossa cultura, porque do mesmo jeito que Deus usou a cultura do povo do Oriente lá para abençoar as nossas vidas hoje, dando a Jacó, Judá, Deus também usa a nossa cultura para abençoar outras vidas. Deus usa a nossa cultura brasileira para abençoar outras vidas. O mundo inteiro sabe que o brasileiro tem uma alegria anormal, mesmo em sofrimento. Nós não deixamos de sorrir, nós não deixamos de dar uma boa palavra, nós não deixamos de acolher, nós não deixamos de ser amigos, e nós somos
Hoje nós, os brasileiros, somos bênçãos para o mundo. Hoje, se Israel existe como nação, foi um brasileiro que deu seu voto Minerva para que Israel fosse nação. Então nós precisamos tirar este benefício de Deus nas nossas vidas para trazermos para o mundo uma mensagem animadora, dizendo: Deus não está atado à história humana. Deus é o próprio autor da história, o criador da história, e a história segue abençoando as nossas vidas, para que entendamos que de Judá veio a alegria para toda a humanidade. De Judá veio Jesus, o Salvador da humanidade, o sacerdote eterno, dentro dos planos de Deus, dentro daquilo que Deus projetou e daquilo que Deus criou. Quando você perguntar: por que eu, Senhor? Busque a Deus, se joga aos pés dele, porque a resposta virá, mais cedo ou mais tarde, de que você e eu estamos exatamente dentro dos planos de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Lia foi uma felizarda, Lia foi muito honrada, Lia foi abençoada em entrar na vida de Jacó, e Lia, a rejeitada, a não amada, foi uma bênção para as nossas vidas, porque através de Lia veio o Salvador do mundo, né? A Igreja Católica diz que através de Maria, alguns pregadores apoiam isso, e eu concordo também, que Maria foi um veículo, né? Foi um vaso usado por Deus. Mas eu quero lembrar a você que Lia gerou, né? Lia deu a Jacó Judá, e o leão da tribo de Judá é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e família. Eu quero trazer conhecimento do trono da graça para você. Eu quero trazer estudos que faz você entender a história da humanidade nas mãos de Deus, e que você cresça na graça e no conhecimento, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Que Deus abençoe você e família. E quando você perguntar: por que eu, Senhor? Deus possa te responder: porque você está nas minhas mãos e eu decidi abençoar e usar você. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.